Próximo ao fim, clarões iluminarão o céu do Kizar. O mais alto renunciará. O ditador padece enquanto o rei dos santos derruba sua última lágrima. Isso que você ouviu agora é uma profecia do Nostradamus, escrita em 1523. Ela não parece atual para os dias de hoje. Segundo o autor do livro de hoje, o Yuval Noah Harari, escrever o livro das profecias é inútil, porque ele determina como será o futuro. Principalmente porque o livro das profecias nunca diz quando o futuro vai acontecer. As profecias são escritas geralmente de forma tão ambígua que o leitor sempre tem a mesma sensação de que a profecia está prestes a se realizar, mesmo que ela foi escrita há centenas de anos atrás. Então, a alternativa é escrever sobre diversas opções, e todos nós sabemos que apenas uma delas vai se concretizar. Yuval é muito criticado por ser visto como pessimista, mas depois de ler toda a obra dele, eu pude encontrar vestígios de diversas possibilidades de narrativas diferentes no livro dele. Será que podemos realmente acreditar que o futuro já está determinado e que a única opção é a mais otimista? Eu te convido agora para estimular a sua mente e conhecer as diversas possibilidades que temos e tornar-se co-criador do seu próprio futuro. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, foi publicado no Brasil em 2016. O autor é o israelense PhD em História pela Universidade de Oxford e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Os seus livros foram traduzidos para mais de 50 idiomas, com mais de 12 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Homo Deus é o segundo livro escrito por Harari e é a continuação do primeiro e mundialmente famoso Sapiens, que a gente já abordou aqui no Resumo Cast em uma série de 3 episódios. Para comentar o livro de hoje, o Homo Deus, que é a segunda parte desse livro que o Resumo Cast está fazendo no formato de uma série e que finaliza a série Sapiens, nós temos aqui 4 membros da nossa equipe que vão se apresentar e falar da ideia central dessa grande obra. Fala pessoal, diretamente do Rio de Janeiro, Arnaldo Neto aqui, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E pra mim, a segunda parte desse livraço se dedica em sua totalidade a responder a seguinte pergunta muito importante: será que vale a pena permitir que inteligência artificial substitua as mais variadas funções humanas? Eu sou Rafael Pires, sou coach, head de conteúdo, apresentador aqui do Resumo Cast, e na minha opinião, essa parte final do livro Homo Deus, a ideia central na minha opinião é que como organismos são algoritmos, é bem provável que a biotecnologia e a inteligência artificial acabem jogando o humanismo para escanteio. Humanos não melhorados serão completamente inúteis. Será? Eu sou o Gustavo Carriconde e eu acho que a ideia central está mais ou menos resumida na última página desse livro, que diz que a ciência está constatando cada vez mais que nós, os seres humanos, os organismos, também são algoritmos. A segunda coisa é que a inteligência e consciência não são a mesma coisa. E, finalmente, algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes, poderão em breve nos conhecer melhor do que nós mesmos. Eu sou Alisson Gering, falo diretamente de Barueri, São Paulo. Eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano e pela leitura, e desde 2016 eu leio em média um livro por semana, e o Resumo Cast me instigou muito a aumentar o meu interesse na leitura. Eu atuo no mercado financeiro, eu sou trainer em programação neurolinguística e inteligência emocional. E para mim, a ideia central do livro circunda em torno de 2 perguntas. Sobre o livre-arbítrio, ou seja, a nossa crença no livre-arbítrio, será que realmente resulta de uma lógica defeituosa? E uma outra pergunta, podem os humanos continuar a conduzir o mundo e a lhes dar significado de agora para frente?
Então, vamos explorar o livre-arbítrio e, para começar, eu trago a reflexão que está no livro, que no século XVIII, o Homo sapiens, quando, por exemplo, uma pessoa assassinava outra, dizia-se que ele tinha cometido aquele crime por livre-arbítrio. Era a opção dele e ele resolveu assassinar a pessoa. Foi uma força interna ali que aconteceu. No decorrer do século passado, quando os cientistas abriram a caixa preta dos sapiens, não acharam lá nem alma, nem livre-arbítrio e nem eu. Somente genes, hormônios e neurônios que obedecem às mesmas leis físicas e químicas que governam o resto do universo. Os processos eletroquímicos no cérebro que resultam em assassinato são determinísticos ou aleatórios, ou uma combinação dos dois, mas nunca são livres, segundo o Yuval. Dá um exemplo disso. Um neurônio, quando dispara uma carga elétrica, isso pode ser uma reação determinística a um estímulo externo ou o resultado de uma ocorrência randômica, tal como a decomposição espontânea de um átomo de urânio. E nenhuma dessas opções deixa espaço para o livre-arbítrio. Calma, tá muito complicado, vou dar um exemplo. Segundo a teoria da evolução, todas as escolhas que os animais fazem, elas refletem o seu código genético, tanto o local que vai morar, a comida que vai comer, seus parceiros. Se graças aos seus genes adequados a isso, um animal opta por comer um cogumelo nutritivo e copular com parceiros saudáveis e férteis, esses genes serão transmitidos para a próxima geração. Se em razão da existência de genes não adequados, um animal escolhe cogumelos venenosos e parceiros anêmicos, esses genes se extinguirão. Mas se deixarmos a escolha livre para os animais, o que eles vão comer, com quem vão acasalar, simplesmente por livre opção, a seleção deixa de funcionar, a seleção natural deixa de funcionar. Um outro exemplo é que os humanos agem de acordo com as suas próprias vontades. Se você está refletindo a capacidade de seguir os seus desejos, aí o Yuval, ele considera que sim, nós temos o livre-arbítrio, que nem qualquer tipo de animal, chimpanzé, cães. Por exemplo, quando um louro quer biscoito, e esse aí foi o exemplo que mais me marcou, quando um louro quer biscoito, o louro come o biscoito. Mas a pergunta-chave não é se os papagaios e os humanos são capazes de agir segundo os seus desejos interiores. A questão é que se podemos escolher esses desejos. Por que o louro quer um biscoito e por que o louro não quer um pepino? Por que nós queremos Coca-Cola? É a nossa opção, tomar uma Coca-Cola. Mas será que alguma coisa não influenciou esse nosso desejo de exercer o livre-arbítrio de querer a Coca-Cola? Pois é, Gustavo, eu acho que é compreensível a gente achar que sim. Você falou o exemplo do louro com biscoito. É muito comum o louro achar que quer o que quer. É muito comum a gente achar que a gente realmente quer. Ah, não, eu quero isso, eu que escolhi isso. Mas talvez o que você queira não seja livre de influências, né? O que queremos é um resultado de algoritmos, e algoritmos são resultados de narrativas e por aí vai. Um bom exemplo, a gente tá aqui gravando isso num sábado. Você num sábado tá escutando, provavelmente você faz isso ou algum amigo faz isso. Chega no sábado num bar e pede uma cerveja. Pode parecer um dos atos mais livres que uma pessoa pode ter. Fim de semana, curtir, beber uma bebida que vai te deixar um pouco mais leve. Mas repara só, o próprio fim de semana já é uma invenção. E você decidiu beber no sábado e não na segunda porque acredita em um sistema de dias que um dia foi inventado. Eu vou além. A própria cerveja, será que você realmente gosta do sabor amargo? Ou será que você pede porque associa aquele sabor com um comercial que viu na TV que promete diversão com os amigos? E aí, você ainda acha que é livre? Como o Harari muito bem diz no livro, ele diz uma frase que me marcou: eu não escolho minhas vontades. Então hoje a gente pode usar, ele fala muito bem isso no livro, que hoje a gente pode usar scanner de cérebro para adivinhar desejos, decisões das pessoas bem antes de elas terem consciência disso. Então, ou seja, ele fala que nossa crença no livre-arbítrio é resultado de uma lógica defeituosa, que o livre-arbítrio só existe em histórias imaginárias inventadas pelos humanos. É isso que o Harari diz no livro. E ele mostra isso com um experimento. Um experimento que fizeram, colocaram ali pessoas dentro de um enorme scanner de cérebro e cada uma dessas pessoas tinha na mão um interruptor. Elas eram orientadas a apertar um dos dois interruptores que elas tinham na mão se elas tivessem vontade. Cientistas de um outro lado, observando a atividade neural do cérebro dessas pessoas que estavam participando, eles podem prever qual dos interruptores será pressionado pelas pessoas bem antes
antes delas terem consciência da intenção. A decisão de apertar o interruptor da direita ou da esquerda, com certeza reflete uma escolha, mas essa escolha não foi livre, não foi uma livre escolha. Na verdade, a nossa crença no livre-arbítrio é aí que ele fala que resulta dessa lógica defeituosa. E ele diz que quando uma reação em cadeia bioquímica me faz querer apertar o interruptor da direita, eu sinto que realmente quero apertar o interruptor da direita. Para mim, isso é verdade. De fato, eu quero apertar isso. Mas as pessoas chegam de uma forma equivocada à conclusão de que se eu quero apertar esse botão da direita, é porque eu escolhi isso. E isso é o falso. Essa é a parte da pegadinha da coisa toda. Eu não escolho as minhas vontades, eu apenas sinto as minhas vontades e ajo de acordo. E essas vontades são estímulos, podem ser estimuladas, né, neurologicamente. O autor, ele é bem objetivo quando ele faz a afirmação no livro que o Homo sapiens realmente não tem livre-arbítrio e a consciência é principalmente uma miragem. Eu acredito em partes nisso que o autor fala, porém eu acredito que nós temos um livre-arbítrio e isso vai até de encontro com o que vocês acabaram de citar como exemplo, onde o Arnaldo falou a questão de tomar cerveja, que no início tomou a cerveja e tinha um gosto amargo, aí depois atribuindo significado a isso, passou a tomar a cerveja. Eu tenho um exemplo comigo também com relação ao refrigerante Coca-Cola, que há um tempo atrás eu tomava muita Coca-Cola e aí eu fiquei um tempo sem tomar, muito tempo aliás, e tentei, agora há pouco tempo, fui experimentar a Coca-Cola e literalmente eu não consegui tomar a Coca-Cola. Então, ou seja, eu consegui exercer uma influência perante a todos os estímulos que a gente recebe. Então, eu acredito que nós temos um livre-arbítrio relativo, porque mesmo a gente não tendo um livre-arbítrio total de poder exercer todas as escolhas, porque ainda assim as escolhas que fazemos sofremos influência, mas nós podemos exercer um livre-arbítrio relativo. Legal, o que o Alisson falou é que ele conseguiu modificar a escolha dele, que anteriormente, aparentemente, ele estava fazendo essas escolhas por ele mesmo, mas depois se deu conta que, de alguma forma, será que ele foi induzido a fazer essas escolhas? Então, o Harari fala que nós... lembra que a gente falou da revolução humanista? O humanismo, ele busca e procura as respostas para as coisas dentro de si, dentro do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, o Harari fala que nós não temos esse eu autêntico lá dentro, não é o indivíduo somente que está lá no universo tomando todas as decisões, né? Até agora, hoje, na Revolução Humanista, o nosso eu autêntico é livre, porque ninguém consegue enxergar o que a gente está sentindo lá dentro da gente. A gente pode fingir, a gente pode transparecer emoções, mas ninguém até hoje conseguiu cruzar a barreira da nossa pele, entrar dentro do nosso corpo de uma forma escalável. Claro que isso é feito em laboratório, como experiências científicas, mas o ser humano, de certa forma, ele, dentro dele, é livre. Então, se o louro quer biscoito ou pepino, ninguém fica sabendo o que ele realmente quer. Mas, segundo o Harari, isso está prestes a mudar. E eu quero dar um exemplo aí que está relacionado com livros. Vocês sabiam que os Kindles, os e-books, eles podem ler os seres humanos? É um exemplo muito interessante, a gente não pode deixar de falar isso aqui no Resumo Cast, porque hoje o Kindle sabe quais são os livros que você lê, quantos livros você lê, quais são as passagens que você marca no livro. Isso já existe. O próximo passo é conectar esse leitor de livros a uma inteligência artificial que consegue ler as suas expressões faciais através de uma simples câmera que também já existe, só não está conectado. Agora, se isso acontecer, o seu Kindle sabe exatamente como é a sua emoção quando você lê determinada frase ou parágrafo daquele livro. E o próximo passo é conectar o Kindle a sensores biométricos que monitoram as reações químicas e milhares de outros dados dentro do seu corpo. E agora a Amazon tem um mapa muito preciso daquilo que te deixa feliz, daquilo que te deixa irritado, dos programas de computador. Os programas de computador, uma vez que eles aprendem essas coisas todas sobre alguém, eles nunca mais esquecem, ficam no banco de dados da Amazon para sempre. E a Amazon, tô dando um exemplo aqui, se for a Amazon, pode ser qualquer outra
empresa, ela vai saber exatamente como apertar os botões das suas emoções. E aí a minha pergunta para vocês que estão aqui nessa mesa comigo hoje: o que a Amazon vai fazer com esse poder que eles vão ter de... Não quero usar a palavra manipular, mas será que eu tô certo de usar essa palavra manipular os seres humanos? Tá, não, a opinião sobre esse exemplo da Amazon que o Gustavo falou, o que eles vão fazer, né? Isso é uma pergunta que a gente pode ter várias opiniões aqui. Vamos lá, a Amazon é uma empresa que nunca vai querer perder mercado, ao contrário, eles sempre vão querer ser mais importantes e cada vez mais relevantes no mercado, que é o que está acontecendo com eles desde uns bons anos aí. Então eu vejo que, de alguma forma, eles vão usar todos esses algoritmos todos esses dados, essa imensidão de base de dados, para continuar sendo destaque, para continuar sendo, de repente, uma das melhores empresas do mundo. De alguma forma, isso vai acontecer. O que eu fico com um pé atrás em relação a isso é em relação à nossa privacidade, né? Que desde alguns anos aí, desde que a gente tem entregado muitos dados para a internet, para usar um e-mail, para usar um simples serviço, a gente tá se expondo, né? A gente tá se expondo muito e a nossa privacidade ela tá deixando de acabar. Então eu penso que o que a Amazon vai fazer é eliminar com a privacidade de todos os leitores. Isso tem um ponto bom, tem um ponto ruim. O ponto bom disso que eu vejo é que eles cada vez mais vão poder sugerir produtos, sugerir serviços e te ajudar no seu processo de escolha, por exemplo, para comprar um livro, para comprar algum produto no site deles ou no aplicativo. Seguindo esse exemplo da Amazon, o Yuval afirma no livro que logo os livros estão lendo você enquanto você os lê. Então, enquanto você pega o Kindle e vai lendo o livro, o Kindle ele consegue identificar suas expressões, assim como o Gustavo mencionou, e também consegue detectar em qual parte do livro ocorre uma maior desistência na leitura. Isso possibilita um feedback para o autor de repente modificar uma parte do livro ou acrescentar algum conteúdo que ele acha pertinente. E mediante a isso, eu faço um questionamento. Será que no futuro os algoritmos irão ditar também os próximos best-sellers? É interessante isso, porque uma vez que a Amazon consegue entender o que você está lendo, em qual parte do livro você está mais concentrado, em qual parte você abandona o livro, possivelmente ela conseguirá prever toda e qualquer decisão sua, porque você consegue pegar uma amostragem do que você faz com livros e poder jogar isso para a vida. E imagina que a Amazon vai lançar, por exemplo, Amazon, se estiver escutando, fica à vontade, tá? Para lançar isso, mas cuidado com as implicações. A Amazon Decisions, que vai ser um algoritmo que vai te ajudar a decidir sobre qualquer coisa, não só sobre livro. Então, será que eu devo viajar pra cá ou pra lá? Será que eu devo sair com esse cara ou essa menina? Será que eu devo comer isso ou aquilo? Mas será que o Amazon Decisions vai ter o Amazon Decisions Ads? Será que esse aplicativo vai ter anúncios? E aí será que eventuais anúncios de grandes corporações vão poder impactar suas decisões, tanto com livros quanto com coisas mais impactantes, como viagem, relacionamento e comida? Essa é a viagem que eu fiz aqui e fiquei pensando qual seria o limite disso e se eventuais grandes corporações podem ter influência nesses algoritmos. E aí o Arnaldo já me lembra do conceito, né, que é o que vai derrubar o humanismo, que é o dataísmo. Dataísmo. O que significa o dataísmo? A gente entrega ou entrega a essa internet das coisas, essa inteligência artificial que sabe tudo, entrega a maior quantidade de dados a esses algoritmos, né, e deixa que eles nos deem a resposta. Ou seja, lembra lá do humanismo? O humanismo não, as respostas são extraídas do nosso interior, nosso eu interno. Gostei desse exemplo aqui do livro, que é alguns anos atrás, quando não haviam celulares e máquinas portáteis. Lembra que a gente falava dos japoneses que sempre andavam com uma máquina pendurada no pescoço quando eles iam fazer turismo? Sempre tinha um japonês tirando uma foto. Hoje, nós todos temos uma máquina fotográfica. Ou seja, se você vai para a Índia, está diante de um elefante, você não vai olhar o elefante e se perguntar: o que eu estou sentindo? Não vai tentar buscar a interpretação daquela emoção
opção dentro de você. Você vai pegar a tua máquina fotográfica que está no teu celular, tirar uma foto do elefante, compartilhar no Facebook, ou seja, jogar para a internet das coisas, jogar para o algoritmo e ficar ligado no Facebook para ver se alguém está curtindo, se está falando que o elefante é bonito, que se o elefante é feio, enfim, e você vai ficar interessado na experiência e nas respostas que o algoritmo vai te dar, não a experiência que teu corpo vai te dar diante daquele elefante. Esse exemplo é interessante, me faz lembrar um exemplo que eu vejo. Aliás, se a gente falar da mesma forma de tirar ir num zoológico, tirar foto de um elefante, eu como músico, né, tenho um hobby de música, eu percebo uma coisa que também acontece e muitos artistas têm falado sobre isso. Não é um exemplo que tá no livro, mas eu acho que vale a pena comentar. Hoje em dia, as pessoas vão num show, né, acho que no momento não, se você está escutando a gente no futuro, nós estamos gravando aqui no momento de pandemia por causa do coronavírus. No momento não estão tendo 2020, não estão tendo shows ao vivo que as pessoas vão presencialmente, mas isso costumava existir na humanidade. E nos shows antigamente, antes de existir os celulares, gravação de vídeos, esse tipo de coisa, as pessoas iam para ter experiência do show ao vivo. As pessoas cantavam, as pessoas pulavam, dançavam, enfim, se era um show de rock, algumas se batiam. Agora, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se mexendo menos no show, porque elas estão com os seus braços levantados, com seus celulares, gravando, tirando foto, de alguma forma registrando isso ou mostrando para alguém, mas principalmente alimentando toda uma base de dados que vão ajudar aplicativos, redes sociais e outros serviços a entenderem cada vez mais o gosto, as escolhas das pessoas, né? O que ela gosta, o que ela não gosta e como persuadir ela, como atender ela da melhor forma, né? Como conseguir conquistá-la. E muitos artistas reclamam disso, né? Que eles falam que antes era muito mais legal fazer show, porque eles faziam show para seres humanos e não para braços levantados com uma tela digital. Mas os braços compartilham o show deles com mais milhares de outras pessoas, também tem esse lado. Será que o compartilhamento ele também não tem esse lado bom? E uma pergunta para vocês, quem é que programa esses algoritmos aí que a gente falou, vou jogar tudo no Facebook, tudo no Google, ver que é a resposta. Quem é que tá do outro lado ali programando e criando esses algoritmos? Tem uma resposta para isso? Ou é uma inteligência artificial, algoritmos que não perderam o controle? O que vocês acham? Eu acho que no momento, claro, quem realmente sabe se você tem que receber uma foto do fulano ou da ciclana no seu Facebook ou Instagram é sim um algoritmo e por enquanto esse algoritmo ele foi programado, feito por humanos. Mas o que vai acontecer se o próprio algoritmo começar de repente a criar próprios algoritmos dentro dele, eventualmente esses algoritmos começarem a obedecer interesses do próprio algoritmo? Parece um pouco de viagem, a gente já viu isso em vários filmes, acho que um clássico é o Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, no qual no futuro as máquinas dominam a humanidade. Mas o que acontece se esse algoritmo começar a querer obedecer os próprios interesses dele? E aí, eventualmente, algo que ele pode mostrar para uma pessoa pode impedir ou começar uma guerra. Algo que ele mostra para uma pessoa pode eventualmente causar com que uma ação na bolsa tenha uma queda ou uma subida vertiginosa. Eu acho que esse é um dos maiores perigos que o Yuval Noah Harari fala no livro, e a gente tem que entender isso, que esses algoritmos um dia eventualmente vão de fato substituir completamente o ser humano, a ponto que eles mesmos vão criar os próprios algoritmos deles, seguindo os interesses deles próprios. Ele descreve que, por exemplo, no time do Google, não é um ser humano só que é encarregado a desenvolver o Google Search, né? Então, é uma equipe imensa e, às vezes, alguns membros da equipe não sabem o que os outros estão fazendo. Então, aí vai a primeira dica para os futuros ouvintes aí do Resumo Cast ou atuais, que são os hackers ou, né, os programadores de computadores que criam os algoritmos. Segundo o Yuval, os programadores, os desenvolvedores de software precisam estudar ética, precisam conhecer a história, precisam ler os Sapiens, precisam escutar o Resumo Cast para programar melhores algoritmos. E a gente ainda tem uma chance ainda de evitar esse futuro sombrio e pessimista negro que o Yuval prediz. Eu acho que a gente vai evitar, mas uma das opções passa pelos engenheiros, né, de software aprenderem e se conectarem mais com o mundo e as problemáticas. Cada vez mais a academia está mais perto da sociedade, não distante, isolada em teorias e só produzindo códigos e algoritmos.
Concordo. E as suas redes sociais, ela te conhece muito mais do que você pode imaginar. O Facebook fez uma pesquisa onde ele colocou algumas perguntas, porém, olha que interessante, o Facebook, ele não estava interessado nas respostas que as pessoas iriam colocar. O interesse do Facebook é, a partir dessas respostas, cruzar com os dados que eles já possuíam para ver se estavam certos, porque eles entenderam que a pessoa que clica 300 likes no Facebook, o algoritmo ele já pode predizer as suas opiniões e desejos melhor do que o seu cônjuge, melhor do que o seu pai, a sua mãe e os seus amigos. Então, olha a força que o algoritmo tem em relação a nos conhecer, muitas vezes até melhor do que nós mesmos. Os algoritmos hoje eles são inteligentes, mas eles não são conscientes, ou seja, o que é importante para um algoritmo não pode não ser tão importante para um ser humano. O algoritmo é um conjunto de cálculos matemáticos ali, ele tem um problema para resolver, ele vai se concentrar em resolver. Ele não necessariamente vai querer melhorar a vida do ser humano e entregar uma experiência como o ser humano acha que deva ser uma experiência boa. Por exemplo, o ser humano não tem a consciência de uma baleia, de um morcego. A gente não sabe como é que é se sentir dentro de um corpo de um morcego. O morcego não tem olhos, ele não consegue... Tem olhos, mas ele é cego, ele não consegue visualizar o que a gente visualiza. A consciência do morcego é diferente, assim como a inteligência artificial, ela produz cálculos, ela reconhece padrões, ela pode substituir o motorista de carro ou de ônibus com perfeição, porque é só uma tarefa de reconhecer padrões, mas a inteligência artificial, ela não consegue produzir consciência e não consegue entender até hoje, né, teoricamente, a nossa consciência. Então eu achei essa foi uma discussão interessante, foi mais ou menos o que eu entendi por diferença entre inteligência e consciência, e máquinas inteligentes talvez no futuro possam substituir a consciência humana que pode se tornar relevante. Se na opinião da máquina a consciência não é relevante e a máquina estiver dominando, né, a escolha vai ficar pela máquina. Eu acho que é até válido. Eu acho que é válido mencionar, Gustavo, porque é importante nessa separação entre consciência e inteligência que ele fala. Inclusive, o Harari diz no livro que ele diz assim, né, que de acordo com as ciências biológicas, ponto número 1, organismos são algoritmos e humanos não são indivíduos. A gente já falou um pouco sobre isso. Os humanos são divíduos, não indivíduos. Isto é, os humanos são uma montagem de muitos algoritmos diferentes que não têm uma voz interior única ou um eu único. Ponto número 2 da ciência biológica. Os algoritmos que constituem um humano, eles não são livres. Os algoritmos que constituem a gente, eu, Gustavo, o Alisson, o Arnaldo, você que está estudando a gente, eles são configurados por genes e pressões ambientais e tomam decisões de forma determinada ou aleatória, mas não livremente. E aí tem o ponto número 3 da ciência biológica que o Harari diz. Segue-se daí que um algoritmo externo, ele é teoricamente capaz de me conhecer muito melhor do que eu jamais poderia fazê-lo, como o Alisson falou, das redes sociais, o Gustavo falou muito bem do exemplo da Amazon, né, do Kindle ali. Um algoritmo que monitorasse cada um dos sistemas que compõem o meu corpo e o meu cérebro, ele poderia saber exatamente quem eu sou, como eu me sinto e o que eu quero. Então, ele acho que pra mim, eu enxergo isso, a separação entre consciência e inteligência. A inteligência é você usar um meio, um algoritmo que também não é livre, sempre para fazer a melhor escolha, né, a melhor escolha para você. Agora, nossa consciência nem sempre faz com que a gente faça as melhores escolhas. E a gente pode até tocar no assunto da experiência e narrativa, né? Acho que isso mostra muito bem, né? A nossa experiência, a nossa narrativa, ela tá muito acoplada em consciência, né? Então a inteligência ela vai ser algo mais racional em relação a isso. A inteligência é a experiência e a narrativa é a consciência? O eu da experiência é aquilo que de fato acontece. É o que e o eu da narrativa é aquilo que eu falo sobre a minha experiência. Então, não é a experiência de fato. Então, o eu da narrativa está muito suscetível a meias verdades ou até mesmo a mentiras, a pessoa mentir. Então, aí que entra, até o Gustavo comentou, que o dataísmo é a tomada de decisões baseado em
existem informações, certo? Então, quando a gente cita no livro que vai chegar a um estágio onde os algoritmos eles vão tomar decisões por nós, porque os algoritmos nos conhecem melhor do que nós mesmos, os algoritmos eles vão se basear unicamente no eu da experiência, ou seja, o nosso histórico de comportamentos, as nossas expressões faciais, vai ser cruzados os dados e o algoritmo ele vai tomar uma decisão por nós, onde o eu da narrativa ele está suscetível também a decisões equivocadas. Por quê? Porque quando eu narro uma experiência, eu posso mentir ou eu posso manipular, né, a situação e não contar o que de fato aconteceu. É interessante isso, porque quando a gente entende que pode existir um algoritmo que vai decidir melhor do que a gente, a pergunta vem logo, né? Será que devemos substituir nossos algoritmos? O Yuval defende, sim, que tudo que a gente faz é um resultado de um algoritmo interno. Então, se hoje você escolhe o carro vermelho ao invés do carro azul, é porque uma série de fatos históricos nos permitiu ter essa preferência. Mais ou menos como o Facebook faz quando te mostra a foto de um amigo e não do outro. Só que tem um problema aí. Será que esse algoritmo realmente nos representa, né? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui de eu da experiência e eu da narrativa. Tem um exemplo no livro que é categórico, que é quando o rapaz vai pra guerra e ele perde as pernas na guerra. O eu da experiência, né, dor, perda, meu Deus do céu, não consigo nem imaginar o que o cara pode sentir. Mas aí entra a narrativa, que é o seguinte, olha, valeu a pena perder minha perna em nome da honra e da pátria. Mesmo que eventualmente aquela guerra tenha sido uma guerra sem sentido, tá? Então entra o eu da narrativa e a pessoa conta aquela história pra poder justificar um sofrimento. Só que, e aí esse eu da narrativa, como o Yuval explica, muitas vezes se sobressai ao eu da experiência. Consequentemente, como a Alisson falou muito bem, o nosso algoritmo pode ser falho, né? Esse homem que perdeu as pernas na guerra pode voltar pra guerra, porque ele vai escolher aquela experiência de que, olha, valeu a pena pela honra, pela glória. Enquanto se tivesse, de repente, um algoritmo artificial, como eu falei, a Amazon Decisions, eventualmente poderia ajudá-lo e ter meio que um alerta, olha, não vai, ter guerra pra você significa dor, você perdeu a perna. Então imagina que esse cara tá motivado pra voltar pra guerra, mas aí o Amazon Decisions analisa as probabilidades e livre de narrativas que, como o Alisson falou, podem ser fictícias, podem ser mentirosas, percebe que para esse cara que perdeu as pernas, a guerra representa sim um perigo iminente, uma possível perda de outras partes do corpo. Sendo assim, o aplicativo te impediria de tomar essa decisão e te livraria desses perigos, de novas guerras, de novos ferimentos. Mas será que esse aplicativo não pode ter eventualmente objetivos por quem o criou? Ou será que esse aplicativo não pode eventualmente ter objetivos próprios? Ou será que esse aplicativo pode não ser eventualmente manipulado por grandes instituições? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Para quem está nos acompanhando aqui e não está entendendo o que são narrativas, volta lá na série Sapiens, a gente falou tudo sobre narrativas, tá muito legal aquele episódio, volta lá então, acompanha essa série na sequência que tudo vai fazer sentido. E eu lembro que lá na série Sapiens houve um questionamento de algum dos integrantes e a gente falou que as pessoas entregam até suas vidas pelos seus propósitos, e os propósitos são as narrativas. Ou seja, o eu da experiência é menos importante do que o eu da narrativa, que é o propósito. A gente falou exatamente isso lá e tá fazendo gancho agora com tudo isso aí que o Arnaldo falou, que tá conectado também com o propósito. E aí tem uma história muito legal que é do Don Quixote. O Don Quixote é uma história, para quem não conhece, ele era um idoso cavalheiro, morava no campo, na Espanha, mas ele saía imaginando uma narrativa onde ele lutava com grandes gigantes, que eram moinhos de vento. E aí surge uma pergunta: imagina se em uma dessas lutas, né, fictícias do Don Quixote, ele tivesse matado uma pessoa real. Ele, dentro do eu da narrativa dele, mata uma pessoa real. É praticamente um crime, né? É um dano, tirar a vida de uma pessoa. Mas ele estava na narrativa dele. O que queria acontecer? Então, a opção 1, não acontecia nada demais. Ele ia continuar ali na narrativa dele, porque na narrativa dele ele estava lutando contra um gigante e aquela pessoa surgiu para defender o gigante. Enfim, era um súdito do gigante. Ele poderia criar uma narrativa e continuar vivendo. A opção 2 ele ia se dar conta e ficar horrorizado, e ele ia ser arrancado da sua narrativa. E aí o que o Arnaldo falou sobre a realidade da guerra, isso pode acontecer também. A pessoa se dá conta daquele horror e é arrancada da narrativa, ou ela fica lá. E a opção 3, que é a mais complexa, e ele chama também de profunda, é quando
quando o Don Quixote estava até então agindo, fazendo um papel naquela narrativa, mas porque ele cometeu um crime, ele não pode mais sair, ele fica aprisionado na narrativa e acaba vivendo ali naquela narrativa a vida inteira dele. Pergunto para vocês, algum exemplo contemporâneo, política, guerras, sociedade, de narrativa que aprisionam as pessoas e elas não podem sair dessa narrativa porque não tem mais nada para se apegar? Eu consigo pensar em alguns exemplos de narrativas que têm que ser criadas para justificar um eventual sofrimento. O livro dá um exemplo não tão contemporâneo, mas pode ser adaptado. Eventualmente, se um governante manda 50 mil pessoas para a guerra e todas morrem, ele vai preferir, olha que loucura, mandar mais 50 para justificar o sofrimento e para que aquelas famílias que perderam essas pessoas tenham a narrativa de que valeu a pena elas morrerem pela glória e pela honra, do que ele simplesmente acabar a guerra porque vão morrer mais pessoas. Então, olha só, aqui fica muito claro a diferença do eu da experiência e o eu da narrativa. O eu da experiência seria esse alerta: caramba, morreram 50 mil pessoas na guerra, vamos acabar com a guerra. Mas aí entra o eu da narrativa, entra o eu que eu preciso criar uma narrativa para justificar o sofrimento dessas famílias. Então vou mandar mais pessoas para a guerra, mais pessoas vão morrer para que essas famílias possam ter uma narrativa de que valeu a pena perder os filhos, valeu a pena perder os netos em prol do país, da honra e da glória. E pode parecer um absurdo, e aí eu venho pro exemplo contemporâneo que o Gustavo pediu, mas você já fez isso, calma, não na guerra, mas você já comprou ingresso para uma festa, pintou algo melhor para fazer, mas ainda assim você foi para a festa para justificar o investimento. De novo, eu da experiência, eu da narrativa. O eu da experiência tô com o ingresso na minha mão, não quero ir, vou ficar em casa. Mas entra a narrativa. Não, eu já investi um dinheiro nessa festa, então eu preciso ir para justificar o que eu fiz. A festa acho que é o de menos. Esse exemplo vai ainda para negócios e para livros. Eu vou chegar nesse exemplo, mas antes eu vou dar um exemplo histórico muito bom que está no livro. Foi a construção de um prédio governamental na Escócia. O custo inicial do prédio era 40 milhões de libras. A obra foi atrasando e a cada atualização, mais 40 milhões de libras eram necessárias. Se o governo tivesse abortado o projeto logo de início, tudo bem, teria gasto 40 milhões de libras, mas depois, mais nada, teria se livrado não só do custo, mas do trabalho. Mas não, para justificar o investimento, foi criada uma narrativa e foram injetados mais 40, até chegar no final da obra com 400 milhões de custo. Fora, claro, todo o trabalho que isso deu. Bom, Gustavo, te prometi um exemplo agora contemporâneo e aqui vai. Então, acho que esse é o link mais direto que o livro faz com o empreendedorismo. Não é porque você investiu dinheiro e tempo em um negócio que você tem que ficar com ele para sempre. A gente fala muito sobre isso no Resumo Cast aqui, inclusive sobre livros. Muita gente se obriga a terminar um livro que começou. Gente, um livro custa R$40. Eu sei que é muito para muita gente no Brasil, mas nada que se compare ao investimento que você faz para montar uma empresa, por exemplo. Segundo que, após um livro chato, o livro da sua vida pode estar te esperando. Imagina se eu tô lendo um livro chato e me privo de ler o Homo Deus. Então, abandone sem medo esse livro chato e parte pro próximo. Tudo bem, o Yuval nos promete, eventualmente, um Homo Deus amortal que vai viver para sempre. Mas enquanto seu tempo for finito, não desperdice criando narrativas só para justificar investimentos errados, seja em livros, negócios ou até relacionamento. Muito boa, Arnaldo. Agora eu tenho que dar esse exemplo também, que é muito contemporâneo e é uma má notícia para alguns, talvez, ouvintes do Resumo Cast. Então, se você acredita na Terra plana, os terraplanistas que estão nos escutando, os flat earthers que criaram essa narrativa absurda, uma má notícia: a Terra não é plana. A Terra é esférica, redonda, e eu fui piloto de aeronaves comercial, voei pelo mundo inteiro, conheço cada milha dessa Terra, fiz a volta ao mundo e tô aqui dando meu testemunho. A Terra não é plana. Mas se você assistiu a série da Netflix que fala sobre os terraplanistas, no final a constatação é justamente essa: eles estão tão dentro de uma narrativa, inclusive se embasando com pesquisas científicas totalmente absurdas, que eles não têm mais como sair dessa narrativa. Eles não têm mais para onde irem. Eles perderam empregos, perderam famílias, destruíram seus próprios negócios e vivem em grupos únicos ali que acreditam naquela pequena narrativa. Então, terraplanistas, a Terra não é plana, mas, infelizmente, como na história do Don Quixote, é uma narrativa onde as pessoas estão presas dentro dela e elas vão, o que vocês acham? Possivelmente trocar suas próprias vidas, mas não vão deixar a narrativa acabar.
Uma mesma narrativa pode criar experiências diferentes para cada pessoa. Então, eu imagino o seguinte, nesse caso dos terraplanistas, esses caras, essa narrativa faz muito sentido para eles. Penso que participar disso deve estar lá liberando uma série de hormônios ali nos organismos deles, então por isso eles fazem cada vez mais parte disso. Porém, muitos já sacrificaram muitas coisas, por exemplo, tempo, dinheiro, investimento, testes, recursos para poder comprovar, né, que a Terra realmente é plana. Então, quanto mais essas pessoas se sacrificam para provar que a Terra é plana, o Harari diz o seguinte, que maior vai ser a crença dessas pessoas no imaginário do receptor dessas pessoas. Então, se a gente quiser, mais estão vendidas, o que ele diz exatamente no livro é assim, se você quiser que as pessoas acreditem em entidades imaginárias, como deuses, nações, vamos colocar aqui o terraplanismo, né, essa narrativa do terraplanismo, você deve fazer com que as pessoas sacrifiquem algo valioso. Quanto mais doloroso o sacrifício, maior a crença na existência do imaginário receptor do sacrifício. Então eu encaixo nisso que você falou, Gustavo. Eu queria muito fazer uma pergunta pra vocês diante desse exemplo que o Gustavo deu. Eu me lembro, muito jovem, talvez com aproximadamente 10 anos, vendo um filme com meu pai, chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras. Não chegou a fazer muito sucesso não, mas é um filme no qual, teoricamente, descobrem o corpo de Jesus, uma tumba. Ou seja, toda a base do cristianismo, né, ou seja, que Jesus ressuscitou, se aquele fato fosse comprovado, cairia por terra, acabaria. Eu não vou revelar se isso é verdade ou não, porque eu vou revelar o spoiler do filme, embora acho que esse filme tenha se perdido no tempo. Mas eu lembro que eu tava muito impactado por aquilo, e eu falei, pai, como é que seria se eventualmente isso acontecesse de fato? Aí meu pai, uma resposta pessoal dele, falou assim, filho, mesmo que comprovassem que de fato, existe um corpo de Jesus, que ele foi enterrado e tudo mais, não ressuscitou, eu preferiria continuar acreditando que isso me faz bem. Aquilo me marcou muito. Um outro possível cenário, além de uma inteligência artificial entrar dentro da nossa pele e começar a sugestionar e influenciar o nosso, entre aspas, livre-arbítrio e dominar o mundo, um dos outros cenários que pode acontecer é uma casta ou um segmento pequeno dos seres humanos que vivem hoje conseguirem se destacarem e fazerem um upgrade, tanto vivendo mais ou adquirindo mais inteligência e se afastar tanto dos seres humanos sapiens normais sem um upgrade como nós somos hoje, ao ponto de tornarem-se uma espécie de algum ciborgue ou até um homo deus. Seria um ser humano diferente. Ele conta a história da Angelina Jolie. Ela não tinha problema nenhum de saúde, mas em um check-up médico resolveu fazer um teste de DNA e foi encontrado que ela havia um gene que podia possivelmente provocar uma doença lá no futuro ou poderia não provocar. Só que esse teste que ela fez custa $3.000. Nem todos os seres humanos hoje têm recursos para pagar esses $3.000. Então seria a Angelina Jolie uma espécie de candidata a se tornar um ser ciborgue que vai viver mais, porque possivelmente ela não vai ter essa doença. Possivelmente daqui a 5 anos ela faça o teste e gaste mais dinheiro na sua saúde, fazendo um upgrade no seu corpo e se comece a se distanciar dos seres humanos normais ao ponto de todos os seres humanos normais morrerem ou grande parte deles com o tempo, daqui a 100, 200 anos, e esses seres que sobreviverão, longevos, serão os reis da Terra e tratarão o resto da humanidade assim como os primeiros espanhóis trataram os incas na América do Sul quando chegaram para colonizar. Nesse cenário, então, os ciborgues ou homodeus irão se diferenciar tanto do resto da humanidade que irão ser os deuses, os senhores totais do mundo.
Minha preocupação com isso é exatamente o que você falou, né? Será que isso vai ter acessível a todos? Será que esses seres humanos ciborgues vão ser tão poderosos que eles vão poder trabalhar em prol de diminuir a desigualdade entre o rico e o pobre? Ou será que, pelo contrário, justamente por poucos terem acesso a essas condições sobre-humanas, que essas desigualdades vão estar ainda maiores? Minha grande preocupação é essa. E eu adoraria que Angelina Jolie, que inclusive já fez um ciborgue no papel no cinema, o que é bem interessante, e outros seres humanos que tivessem condição com isso, fossem de maneira muito nobre, falar, bom, então vou utilizar meus superpoderes para ajudar as pessoas, como o nosso amigo Clark Kent, Super-Homem, faz de maneira muito nobre. Mas tem também o outro lado, que é, bom, beleza, então nós somos super-heróis, então as pessoas que estão abaixo disso, elas não valem mais. Então, o que será que vai acontecer? Essa é a minha preocupação. Primeira coisa, né? Acho que a gente tirar o... Quando a gente fala ciborgue, quando a gente fala humanos, seres humanos do futuro, homo deus, tirar um pouco da ficção, tirar um pouco de Hollywood da nossa cabeça. Porque pode ser que seja parecido, pode ser que seja totalmente diferente. A verdade é o seguinte, é que o ser humano, cada vez mais, ele tem capacidade e recurso para manipular os seus circuitos elétricos cerebrais. Então isso faz com que as pessoas, se a pessoa está triste, ela vai ter cada vez mais recursos científicos e tecnológicos para se sentir feliz naquele momento, de uma maneira rápida, através de circuitos elétricos cerebrais. Se ela está com depressão, ela pode ingerir alguma coisa, participar de um teste com eletrodos, um recurso que vai estar cada vez mais disponível, e ela vai, no momento, vai melhorar isso. Ela pode, o livro mesmo dá um exemplo de um teste que fizeram com pessoas que têm uma depressão bem crônica. Então, tem um tratamento inovador do hospital lá de Jerusalém, que eles implantam, né, eletrodos no cérebro do paciente e conectam esses eletrodos ao minúsculo computador, que fica, esse computador, bem pequenininho, fica no peito do paciente. Então, ao receber um comando desse computador, os eletrodos, eles utilizam ali algumas correntes elétricas bem fraquinhas para paralisar a área do cérebro responsável pela depressão. E aí, o único problema que eles tiveram praticamente com esse experimento foi quando um desses computadores acabou a bateria. Então, o cidadão, ele estava lá com a sua depressão de volta, com todo mundo achando que estava funcionando o equipamento, e na verdade não, né? Tinha acabado a bateria. Então, cada vez mais a gente está entregue, a gente está... Trocaram a bateria e melhorou a depressão. Melhorou na hora, né? Melhorou a depressão na hora. Então, ou seja, cada vez mais a gente tem essa capacidade de controlar, de manipular os nossos circuitos elétricos cerebrais. Isso vai ser de graça? Não. Isso vai ser barato? Com certeza não. Então isso vai ser o quê? Caro. Já que é caro, então quem terá acesso a essas manipulações, né, esses recursos todos, para se tornar aí um ser humano melhorado, como a gente falou aqui da Angelina Jolie, são seres humanos que vão participar, são participantes da narrativa dinheiro. E precisam, né, vão precisar ter o dinheiro, como no caso da Angelina Jolie, né? Não foi barato esse teste que ela fez. E hoje, com vários testes que existem para você cuspir ali uma saliva num pote de vidro, e esse teste ele te entrega ali uma série de coisas que pode fazer com que você evite, né, doenças do futuro e tudo mais desde agora. Esses testes não estão acessíveis, não está acessível a todo mundo. Então, eu fui tentar entrar no site. Uhum. No Brasil não está acessível, e também aqui onde eu moro não está acessível. Então tem que morar nos Estados Unidos ou Europa. Exato, né? Então, olha só, né? É seletivo, né? Então, a narrativa do dinheiro, ela é sim seletiva. E aí, o perigo que o... Eu confessaria o Rafa. Eu diria que a narrativa do valor. Dinheiro é uma narrativa que não só a Jolie tá, todo mundo, todos nós temos. Quem tem ou quem não tem, a gente tá nessa narrativa. Sim. Mas o dinheiro transporta valor. Então ainda tem chance, ainda tem esperança de, né, se você quiser realmente se destacar, gere valor, gere o seu próprio valor interno. O dinheiro, ele vai surgir naturalmente, concorda?
Tá, faz sentido. E aí, só pra finalizar o pensamento, então, o que acontece? Vamos projetar um cenário futuro aqui. Os humanos que vão querer se tornar melhorados, né, seres humanos melhorados, porque quem não se tornar um humano melhorado vai ser um humano inútil, né, a gente vai passar, a transição de Homo sapiens para Homo Deus passa por isso, vai doer, e como esses melhoramentos todos, esses recursos, eles são elaborados por algoritmos que cada vez serão melhores. Hoje, boa parte humanos que criam algoritmos, mas cada vez mais a gente vê os algoritmos aprendendo por eles mesmos, né? A gente vê robôs aprendendo por ele mesmo, o tal do machine learning, que cada vez é mais falado, né? E aponta para esse futuro. E esses algoritmos, quem vai ter acesso a esses algoritmos são pessoas que terão dinheiro, e aí vem o perigo, que o Harari mostra no livro, e eu concordo até em partes com ele. Como os algoritmos eles estão tirando os humanos do mercado de trabalho, a riqueza e o poder eles podem se concentrar nas mãos de uma elite, né? De uma minúscula elite que vai ser o quê? Proprietária desses algoritmos todo-poderosos. E isso, o Harari diz que pode criar uma desigualdade social e política jamais vista na humanidade. Então eu quero convidar os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Esse livro, ele é muito denso, tem muitos exemplos. Tô achando a nossa discussão fenomenal. A gente não vai cobrir todos os exemplos, mas eu quero convidar todo mundo que está nos escutando a visitar resumocast.com.br/sapiens, e lá, além dos players de todos os episódios da série Sapiens, você pode entrar em 2 grupos que a gente criou no WhatsApp e no Telegram, onde ouvintes do ResumoCast estão debatendo as ideias desses livros aqui. E além dessas aqui que a gente falou hoje, ideias fantásticas também do primeiro livro, que é o Sapiens, que antecede esse aqui, o Homo Deus. Você que está nos escutando quer viver para sempre? Será que o ResumoCast pode ser substituído por um algoritmo e continuar entregando a você o conhecimento dos grandes livros? Agora, eu estou te convidando para escutar o áudio bônus desse episódio do ResumoCast, que vem logo na sequência. Então, se você está nos acompanhando em um agregador de podcasts, em um aplicativo ou até mesmo no nosso site, procura lá o áudio bônus do Homo Deus, e lá você vai conhecer a opinião de cada um de nós aqui nesse debate sobre se queremos ou não viver para sempre. Vamos falar sobre algumas profissões que não existirão mais no futuro, discutir se existe a possibilidade de o ResumoCast ser substituído por uma inteligência artificial.